Sejam bem-vindos ao Território Digital. Esse é o vídeo 2 aqui da nossa montagem da mesa bancada e reforma do laboratório inteiro. Como eu já dei uma introdução no finalzinho do outro vídeo, vamos voltar aqui. Primeiro que eu troquei a lâmpada que está aqui em cima para deixar um pouco mais claro, né? Eu vi que estava escuro, estava até ruim de eu mesmo trabalhar aqui. O que eu fiz? Eu trouxe para cá alguns dos equipamentos que eu tenho, como, por exemplo, o microscópio, o monitor, que vai ser do microscópio, e essa tábua de MDF, que eu passei por uma casa que estava em reforma, e essas casas de aluguel, né? E tinha essa tábua, uma porta e mais algumas coisas que eu também vou usar aqui. E eu já vou usar ela como prateleira. A minha ideia inicial era fazer a fonte, tá? E essa prateleira vai sim ficar com o espaço ali atrás, para passar os cabos de energia. Então a ideia era que a fonte ficasse aqui em cima, né? Claro, um pouco mais encostado, né? Mais ou menos desse jeito aqui, ó. A ideia também era deixar o soprador aqui em cima e deixar a parte de baixo mais livre. A única coisa que por enquanto, tá? A altura da parte de baixo tá em mais ou menos 20 e eu quero trazer ali mais ou menos no 25. Então a altura, tá, dessa prateleirinha é para começar ali onde está aquele fio vermelho ali, ó, tá, o borne do fio vermelho. Então para eu ter mais espaço aqui na parte de baixo. Nesse lado aqui vai ser uma porta, tá, que eu vou cortar na medida certinho. E a parte de baixo, como vocês podem ver, já tem a base, né? Só que claro, aquela base lá, ela pode até ficar mais ou menos onde está, mas essa transversal que segura ela tá toda podre. Então eu vou precisar substituir essa transversal. E aí por cima vem a porta. E eu vou pintar de preto. Essa tábua aqui eu vou cortar ela mais ou menos por aqui. Também vai ser pintada de preto. E no fundo, nessa área aqui, tá? Eu não vou fazer na parede. Eu vou colocar um drywall aqui, fechando esse fundo inteiro de drywall, também pintado de preto. A distância que eu medi aqui embaixo, considerando que lá tem um rodapé, foi, olha só, 65 centímetros aqui mais ou menos. A mesa em si tem 60. Agora, se eu levar até o fundo lá encostado na parede, olha só, eu fico com 65. Então ainda cabe o drywall lá, eu acredito. Ó, da parede até no início da mesa nós temos 5 centímetros. Então, se ficar 1 centímetro de vão aqui, ó, né, de vão aqui depois da mesa aqui, só para passar a fiação, tá ótimo, é só para passar os fios. A minha ideia inicial era colocar esses equipamentos em cima, olha só, do jeito que estão aqui, com os fios, né, lá para trás, passados por dentro do drywall. Esse monitor vai na parede, não sei ainda se vai ficar esse monitor, mas ele vai na parede, aonde eu posso angular ele. Eu vou ter que colocar aqui a minha cadeira, né? Vou ter que simular meu trabalho para ver como é que ele fica. E aqui no canto provavelmente vai ter outro monitor um pouco menor, que vai ser do computador mesmo. Esse monitor, a princípio, ele vai ficar pro microscópio, tá? Que tá aqui. E eu vou ter um computador aqui. Eu só não sei se esse computador vai ficar aqui em cima da prateleira ou eu vou colocar ele aqui no canto, de alguma forma. Ou talvez eu traga o monitor um pouco mais para cá para o computador inteiro caber aqui. Eu ainda não sei. Só que daí eu vou ter que colocar os equipamentos aqui embaixo. Lembrando que a prateleira vai vir mais ou menos até aqui, tá? Vai subir ainda. Eu não queria colocar os equipamentos embaixo. Só que, por exemplo, o soprador, se eu deixar ele aqui em cima e ele virar para o monitor enquanto ele estiver esfriando, ele vai estragar o monitor. E também fica até meio ruim, né? Vou estar aqui, sentado aqui, e aí eu tenho que pegar ele lá, tem que fazer todo esse trabalho aqui, ó. Ah, mas daí se o monitor estiver na parede um pouco mais alto, dá para botar a sopradora aqui. Como eu disse, olha lá o canhão vai ficar apontado para lá. Ela demora, né, gente, para esfriar um pouco. Ela esfria sozinha, mas ela demora um pouco. Então ela vai ficar jogando 400 graus no monitor ali durante alguns segundos, vai derreter o monitor. Ainda vou ter que pensar nessas possibilidades. Lembrando que tudo vai ser pintado de preto fosco, tá? Vai ficar tudo combinando com o preto aqui do resto do laboratório. A introdução é essa. Eu ainda vou ter que trazer mais equipamento para cá, eu ainda vou ter que fazer mais testes. E lembrando, né, gente, que usando o drywall eu não preciso ficar furando a parede 400 mil vezes. Eu só dou um jeito de prender o drywall ou na parede ou na bancada, que tem como, né? Eu posso prendê-lo direto aqui, ó.
Faço 1 ou 2 furos aqui, do mesmo jeito que a própria bancada já funciona. E dou um jeito de prender ele talvez na bancada, mas eu ainda não sei. Tudo isso eu ainda vou pensar e eu tenho que decidir antes de pintar. Eu posso no máximo cortar as partes que não estão boas, por exemplo, da porta, que nem eu falei, mas eu tenho que definir isso antes da pintura. Então, vamos lá, vocês vão ver alguns time-lapses e talvez vocês vão ver que eu andei mudando de ideia no meio do caminho e vamos fazendo, depois eu explico. Aqui está uma das portas que eu falei, tá? E eu já fiz a medida dela, que vai dar mais ou menos 1,40, se eu não estou enganado vai mais ou menos até aqui, ó. E a parte quebrada dela vai ficar depois, tá? E o 60 vem mais ou menos até aqui. Então eu tenho mais sorte do que juízo. Então eu vou fazer um corte desse jeito nessa porta, aproveitando só a parte dela que tá 100%. A gente obviamente remove aqui as dobradiças, tá? Essa parte provavelmente vai ficar para frente porque ela tá mais bonita. Faço uma limpeza nela e taco tinta. Aqui eu tenho um pedaço de drywall que tem 2 metros e alguma coisa e podem ver que também ele não tá feio. Questão de passar uma lixinha, dar uma reparada aqui onde tem um buraco e outro aqui, ó, mas também não é nada que vai interferir, talvez eu tenha até que cortar isso fora. E eu tô pensando em, na parte de passar os fios, fazer um recorte duplo aqui, ó. Fazer uma profundidade nele só por causa dos fios. E a fiação que vem de cima para baixo é que nem eu falei, ó. É só a gente pegar essa parte aqui. Deixa eu ligar o flash aqui, ó, para ver se ajuda. É só pegar isso aqui e quebrar isso aqui, né? Olha lá, ó. E ele vai embora lá para dentro e sai do outro lado. Então a fiação consegue passar daqui para cá tranquilamente. Então isso aqui seria o fundo e eu simplesmente venho aqui nos pontos que eu quero, faço o recorte e coloco as tomadas, já com os fios todos passados. E também preto. E caso precise, a gente ainda tem mais um pedaço de drywall que tá mais bonito ainda, né? Pena que não é os dois que estão assim, mas não tem problema. Então a primeira coisa que eu vou fazer é cortar essa porta na medida. Antes que alguém venha dizer alguma coisa, né? Nossa, ele está cortando com uma esmerilhadeira, isso é perigoso. Galera, eu vou usar esse disco aqui, ó, aproximando bem para vocês. É um disco comprado na China? É. É imitação aí do disco que vende no Brasil? É. Mas olha só, eu vou tentar aproximar no detalhe, tá? Ele não vai focar, mas tudo bem, qualquer coisa eu amplio depois. Mas vocês já devem ter visto isso aqui, Letra J já fez review desse mesmo tipo de disco. Ele é diferente, tá? Ele não é dentado igual um disco de serra convencional e ele tem um acabamento diamantado. Qual que é a função desse disco aqui? É você cortar prego, parafuso, qualquer coisa que tenha dentro da madeira. E ele dá um corte bem limpo. E é fácil de cortar. E além de tudo, a porta não é madeira maciça. Então sim, eu vou cortar com esse disco. Se eu cortar com uma serra circular, vai destruir a porta, vai moer tudo, tá? E não é isso que eu quero. Então antes que alguém diga, ah, ele tá cortando com esmerilhadeira, eu estou usando um disco especificamente para isso. Agora eu consigo mostrar para vocês a qualidade que fica esse corte, olha só. Quase não fica rebarba, fica um pouco, claro, né? Não é uma máquina profissional, mas olha só, o corte fica relativamente reto e sem rebarba, olha só. Teve um desencontrozinho aqui, porque a esmerilhadeira acaba virando, né? Então assim, ó, ela entra aqui, ó. Olha lá. Né? Ela entra desse jeito e ela acaba tendo esse ângulo, porque é uma máquina que está manual. Mas, gente, pra mim tá ótimo, tá? Agora eu vou fazer o corte longitudinal. Estamos terminados a segunda parte da nossa bancada. Olha aí o detalhe, né? Como eu disse, claro, né, gente? Vou pegar uma lixinha agora, vou passar uma lixa nisso aqui. Vou tirar essas rebarbinhas. E isso depois vem uma tinta preta aqui por cima, vai ser limpo primeiro e vem uma tinta preta por cima. Agora primeiro eu vou limpar tudo, levar para dentro, ver se a medida ficou boa. E como a etapa da pintura vai ser provavelmente a última, então eu ainda tenho tempo. Eu vou primeiro limpar tudo, deixar lá dentro e eu já ganho uma bancada melhorzinha para colocar as coisas em cima. Como vocês viram aí, eu tive um pequeno imprevisto de percurso chamado canaleta. A canaleta ficou exatamente na altura, então no que era usado esse quarto antigamente, foi feito a canaleta de energia
para aquela tomada lá. Eu não queria tirar, porque afinal de contas já tem, né, tá pronto, mas eu vou ter que, pelo menos nessa parte, eu vou ter que tirar a canaleta. Então, mãos à obra. Como vocês podem ver, eu continuo aqui na minha batalha de testes, né? Eu gosto muito de testar primeiro, de fazer uma experiência de como que vai ficar as coisas. Então eu tinha falado de colocar essa prateleira aqui a 25 centímetros de altura, e eu pensei, tá, e se eu deixar ela mais alta do que o monitor? Lembra que eu falei que eu ia trocar o monitor? Então, já troquei o monitor. Esse aqui é um Full HD 24 polegadas e para o que eu vou fazer ele atende perfeitamente. Eu tô com o microscópio bem mais alto aqui do que o normal, ó, e cara, dá para ler aqui o código do chip perfeitamente, e essa placa não tá nem limpa. Mas a questão é a seguinte, né? No normal, galera, ó, isso aqui não tá nada preso, tá? Aqui tá com mais ou menos 45 centímetros de altura até no começo do MDF, na base do MDF. Então assim, se eu puxar esse microscópio para baixo e colocar a placa aqui, então vamos dar um foco aqui agora. Deixa eu tentar buscar um chip aqui, ó. É o mesmo chip que eu estava vendo antes, né? Claro, eu tô com o microscópio mais para baixo e a qualidade obviamente fica bem maior. O normal, acredito eu, que seria trabalhar mais ou menos nessa altura. Vamos de novo, tá? Foco no mesmo chip. E ainda assim tá ótimo de trabalhar. Mas vocês já devem estar percebendo qual é o problema, né? O microscópio fica exatamente na minha frente, então eu não consigo enxergar isso aqui muito bem. Talvez se eu trouxer ele para cá, vamos ver. Vamos buscar sempre o mesmo chip aqui de BIOS. Perdeu aqui um pouquinho o foco. Beleza, ajustado. Então vamos considerar o seguinte, ó, se eu for trabalhar assim, eu vou estar aqui com a sopradora, que vocês também já perceberam que mudou de lugar, né? Porque não dá para deixar aqui, como é que eu vou passar o fio dela por ali? Então eu vou estar aqui com a sopradora, né, executando aqui o trabalho. Dá para enxergar? Dá, mas o cabo HDMI já fica... Eu já vou ter que começar a desviar aqui, ó. E qual que é o ideal, tá, gente? É das duas uma, ou eu estou olhando reto para frente, tá? Ou no máximo um pouquinho para cima. Então não tem nada aqui no meu campo de visão. E eu tô aqui, ó, tá? Tô mexendo aqui, olhando reto, né? Aqui assim. Então o ideal seria que o monitor tivesse mais ou menos o centro do monitor na altura aqui da tábua, tá? Estaria ótimo. Talvez um pouco mais para baixo, daí a gente coloca esse... Talvez eu compre um curvador de HDMI, né? Um conectorzinho que é uma extensão, mas ele é em L, só para curvar. Claro, esses cabos vão ficar todos presos, né? Enfim, mas vamos considerar o seguinte, deixa eu baixar ele aqui, ó. Se o centro do meu monitor estiver aqui, então esse ponto que está aqui, onde eu estou com a faca, estiver aqui, ele vai estar na altura dos meus olhos, ó. Então eu posso trabalhar reto, olhando para frente. Tá? Eu não preciso ficar desviando nem nada. Então já deu para entender qual que é o dilema, né? O dilema é o seguinte, eu vou ter que abaixar essa prateleira. E talvez eu consiga manter esse equipamento aqui em cima com a seguinte ressalva, né? Lembra que a sopradora estava do meu lado direito, eu não vou poder utilizá-la do lado direito. Vou ter que deixar do lado esquerdo porque o microscópio vai atrapalhar. Para eu mudar isso, o microscópio tem que vir para cá. E aí também vai acabar me atrapalhando. Então talvez eu deixe a fonte embaixo e a sopradora em cima. E o monitor, ó, mais ou menos, vamos considerar apenas essa área aqui da mesa. Tá? Aqui tem 1,05 m. Vamos botar 1,04 m para ficar mais fácil. Então o meio da mesa é nos 52, tá? Eu vou colocar essa faca aqui e eu sei onde é que é o meio dessa mesa. Então, o ideal, acredito eu, seria que o monitor tivesse no meio da mesa. Será? Será que isso faz sentido? Porque assim, provavelmente eu vou estar com essa cadeira mais para cá, né? Então, ou aqui. Coisas que eu vou ter que testar. Para vocês verem como é complicado, né? Lembra que primeiro eu comentei que esse monitor ia ficar na parede e ali ia ter outro que é do computador e essa prateleira ia ficar com 25 centímetros de altura, o que dá isso aqui, ó, onde está meu dedo aqui, ó. Certo? Eu já estou pensando em mudar de ideia pelo seguinte, eu medi o meu micro-ondas, que é grande, e ele tem 30. Ó, esse monitor tem 30,5.
Então, se eu fizer mais ou menos 32 centímetros de altura essa prateleira, eu posso deixar esse monitor embaixo e eu ganho a prateleira até o final. Teoricamente, ganho mais espaço e não preciso ficar o tempo todo olhando lá para cima. Claro, isso aqui não está na altura, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte teste. Como o monitor já não está no lugar que ele tem que estar, e a prateleira também não, eu vou tentar deixar essa prateleira agora com 32 centímetros de altura, mais ou menos. Resolvi pegar o celular na mão aqui para mostrar para vocês algumas alterações que eu fiz. Então, o monitor secundário que eu falei que vai ser um monitor de computador já está lá no canto. E aqui está aí, ó, com 32 centímetros e meio, 32 centímetros e meio, claro, apoiado aqui, né, conforme a necessidade. Mas o que acontece? Nesse formato, se eu quiser depois pegar esse monitor e colocar para cima, eu tenho espaço para trabalhar com ele tanto em cima quanto embaixo. Eu tenho espaço para colocar essas ferramentas todas embaixo, se eu achar que fica interessante. E claro, né, gente, lembrando, eu não estou medindo a distância da parede, tá? Eu coloquei o monitor aqui apoiado também lá para trás para eu ver a altura dele, ó. Então a altura que ele vai ficar é mais ou menos essa. E nesse formato, vejam só, eu estou aqui visualizando a placa, eu simplesmente venho, me coloco aqui na posição natural e sem precisar ficar olhando para cima, eu estou numa altura boa de trabalho. Sem considerar, é claro, que como a prateleira vai ter o seu uso mais para cá, pro lado de lá, eu posso regular esse microscópio para lá e para cá, conforme for a minha necessidade para ajustar depois. Comentei que eu ia deixar o monitor centralizado com a mesa, mas achei um tanto desconfortável, não sei, talvez é toque, né? Ele vai ficar aqui, ele está um pouquinho mais para cá, mas ele vai ficar mais ou menos assim. E olha só, a visualização que eu tenho, ó, é essa. A princípio vai ficar assim. Aqui eu posso vir, ligo a sopradora, posso deixá-la meio de lado, se for o caso, tá? Ou eu deixo a sopradora em cima e deixo a minha fonte aqui na parte de baixo. Vamos testar isso daí. Olha só, deixo a fonte aqui, certo? E deixo a sopradora aqui, ó, mais próximo. Ela vai então estar aqui, desse jeito. Eu ligo ela, regulo aqui a temperatura, trabalho. Olha lá a pontinha dela aparecendo lá. Né? Trabalho aqui, ó. Coloco lá no suporte. E sigo a vida. Não fica ruim de alcançar ela. Não fica ruim de eu mexer na temperatura. Não é aquela coisa de eu ter que ir lá em cima. E ela não vai nem queimar aqui, nem queimar o monitor. Ela vai estar com espaço livre aqui. Então eu no primeiro momento achei interessante. E isso aqui tudo tá solto por enquanto. Tábua de... Eu falei que era drywall, mas não, isso aqui é uma divisória, né, gente? Eu tô falando errado faz 2 vídeos. Ela vai provavelmente ficar presa na parede. Então eu vou colocar 2 parafusos na parede e uma chapa metálica aqui por cima para colocar essa tábua tanto aqui quanto lá. E não, a prateleira não vai ficar presa na tábua. Eu vou tentar prender a prateleira na parede e a tábua por cima. E eu faço um recorte aonde vem a mão francesa da prateleira, que provavelmente vai ter que ter algumas, né? Porque vocês estão percebendo o seguinte, ó. A única coisa que está fazendo peso aqui é a sopradora e ela já está assim, ó. Então eu vou ter que ter aqui, aqui, aqui e lá no final. Aqui eu vou cortar, tá? E provavelmente eu vou ter que ter um perto aqui do microscópio, então talvez vai estar por aqui assim, ó, para ficar bem preso, tá? Porque a alavanca que o microscópio faz não é fraca. E também nessa divisória é onde eu vou depois projetar tomadas, né? Fazer os engates rápido, passar a fiação por dentro da divisória, tudo aquilo que eu já comentei antes. E agora provavelmente vocês vão ver um time-lapse entre cortes, furos, talvez até pintura das decisões que eu já tomei e algumas coisas que eu mudei de ideia. Então, se eu mudei de ideia, eu explico depois que estiver pronto. E estamos de novo com câmera na mão aqui. Já passou 2, 3 dias, tá? Eu nem sei quanto tempo passou. Não tive muito tempo, tive outras coisas para fazer. E na real, gente, assim, ó, eu progredi 10%. Não fiz muita coisa. Por quê? Basicamente o que eu fiz foi colocar a divisória nivelada. Então, olha só. Agora a gente tá vendo
a altura que esse negócio vai ficar, que é de aproximadamente 32 centímetros, não a parte de cima da prateleira, né? A parte de baixo, mais ou menos 32 centímetros. Mas eu tenho um porém, como eu disse, né? A divisória está na parede, então ela está parafusada na parede. Aqui eu coloquei um parafuso só de guia, né? E aqui eu consegui pegar bem no sarrafinho aqui. Ela está bem firme, tá? E do lado de cá também nós temos 2 parafusos. A questão é a seguinte, como é que eu prendo essa prateleira aqui agora? Porque eu não quero colocar a prateleira por cima, eu quero que ela me dê todo esse espaço. Se eu coloco por cima, eu tenho 16 centímetros de prateleira. Se eu coloco do jeito que está aqui, eu ganho 20 centímetros de prateleira. E olha só, a minha fonte é menor de 20 centímetros, mas é maior de 16. A sopradora, olha só, colocando reto aqui, ó, ela ocupa mais ou menos isso aí. A parte dela ali que vai na mesa mesmo, olha lá, ó, 16, 17 centímetros. Então, essa prateleira com 20 centímetros é o ideal. Porém, se eu coloco... eu pensei no seguinte, tá? Vou tirar aqui essa tábua e vou colocar parafusos de lá para cá, fazendo a prateleira ficar já presa na divisória, tá? Mas eu tenho alguns poréns que são... o parafuso teria que ser extremamente comprido e fino para vir daqui até pelo menos aqui. Porque nós vamos ter coisas relativamente pesadas para ser colocadas aqui em cima. No primeiro momento não vai ter coisas pesadas, mas se eu quiser colocar, eu quero poder colocar coisas pesadas. E vamos lembrar que o microscópio vai fazer essa alavanca para cá. E não é uma alavanca fraca. Então, eu preciso prender isso aqui com mão francesa. Eu preciso que tenha uma mão francesa vinda da parede para cá, porque não dá para colocar a mão francesa aqui, não vai me adiantar absolutamente nada, tá? Isso aqui não tem força para segurar, olha só. A ideia do drywall é ótima, mas eu perco nisso. Então eu preciso dar um jeito de fazer a mão francesa passar aqui por baixo dessa tabuinha e sair aqui, ó. Na realidade, né, sair aqui, ó, certinho no ponto por baixo do MDF. E na parte de trás, eu ainda vou ter que fazer um recorte aqui nesse Eucatex aqui, para que ela entre, né, para não ficar atrapalhando na hora de parafusar na parede. Desse lado aqui, eu ainda preciso colocar um sarrafo aqui, né, para dar o apoio certo. E quem sabe eu tire esse parafuso daqui e coloque ele mais para baixo. Então aí vai me sobrar espaço para parafusar aqui. Eu tô pensando seriamente em fazer nos dois tipos, em tirar isso aqui, parafusar esse MDF com o parafuso mais comprido que eu encontrar e mais fino que eu encontrar, colocando aqui talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos. Parafuso é barato mesmo. Mas o problema é o seguinte também, né? Eu precisaria dar um jeito de furar isso daqui até o máximo possível com uma broca extremamente fina. Eu não vou comprar uma broca fininha só para fazer isso, gente. Aí é sacanagem, né? Então, assim, eu preciso pelo menos para dar a primeira ancoragem. E talvez com a tábua presa, aí eu já coloque as mãos francesas e faça ali a medição para saber onde é que elas vão, né? Faço as marquinhas na parede, aí eu prendo elas na parede e coloco depois a tábua por cima. E eu faço cortes aqui, ó, na parte de baixo, e a mão francesa sai por aqui. Eu acho que vai ser a alternativa mais fácil. E mais uma vez a gente entra no modo pensamento, teste e tudo mais, mas eu acredito que realmente vai ser isso. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é ir atrás de parafuso, porque eu não tenho esses parafusos, eu tenho alguns aqui, mas o tamanho é ridículo, né? E os maiores que eu tenho, olha só, eu tenho alguns grandes, né? Bem grandes, olha só, isso aqui seria... Ainda não seria o tamanho que eu quero, mas tudo bem. Eu acho que vai ser isso aí, cara. Eu acho que eu vou usar esses aqui. É a melhor alternativa que eu tenho. Aí esses aqui eu tenho... Aí eu tenho desses. Tenho desse aqui que é um pouquinho menor. Eu vou tentar, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então entramos de novo no período de teste. Provavelmente eu vou parafusar isso aqui. Vou fazer os furinhos pequenininhos. Vou parafusar e testar para ver o que vai acontecer. E aí correr atrás das mãos francesas.
Aconteceu basicamente o que eu tinha medo de acontecer, né? Que é o parafuso acabar varando por aqui. Mas não foi muita coisa. Provavelmente esse aqui eu ainda vou cortar a pontinha. Aqui eu vou deixar. E assim, aqui ficou perfeito. E aqui ficou perfeito. A não ser que pegou do outro lado. Não. Não, aqui nas duas pontas ficou perfeito. Aí talvez você olhe e diga assim, ó. Ah, mas isso aqui tá mega firme. Mas olha só, aqui vai estar o microscópio, ó. Ó a alavanca que ele vai fazer. Então esse é o meu medo principal. Essa alavanca aqui, ó. Tá, o que não é tanto, né? Realmente ficou bem firme, ficou muito mais firme do que eu imaginei que ficaria. Depois de muito bater a cabeça, pensar virar pra cá, eu trouxe tudo aqui pra fora de novo. Tá um solzinho da moléstia batendo aqui, tá difícil de eu fugir desse sol, mas eu cheguei à conclusão do seguinte, tá? Que eu acho que não vai precisar de um monte de mão francesa do jeito que eu tava pensando. Eu vou mostrar pra vocês qual que é a minha ideia. Nesse lado aqui eu já fiz e agora eu vou fazer desse lado. Eu vou pegar a furadeira, primeiro eu vou marcar ele bem retinho aqui, igual eu marquei lá, aí eu vou pegar a furadeira e vou fazer um cortezinho com a broca aqui em cima. E encaixar ele pelo outro lado. Uma vez ele encaixado pelo outro lado, né? Ele vai ficar desse jeito, né? Ali do outro lado. Eu faço o furo pra ter o guia depois lá na parede. Não vai precisar de 2 furos, tá? Um furo tá ótimo. E depois eu pego esse disco aqui e dou uma cavada na madeira para o metal entrar, tá? Para ele ficar mais ou menos nivelado. Resumindo, né, gente? Para ele não ficar um calombo aqui, ó. E aí ele vai ficar desse jeito, passando aqui por dentro, vai ficar preso na parede lá, tá? E vai ficar só encaixado aqui só para ter mais um apoio. E eu ainda vou dar um pingo de solda e fazer uma nova mão francesa aqui nesse L. Agora eu já consigo dar um esboço, né? Coloquei aqui 2 sarrafinhos para fazer a contenção aqui, para dar o reforço. Do lado de cá é a parte da parede, então isso aqui vai ficar na parede. E aqui eu tenho um furo que é apenas um guia. E aqui, mesma coisa também, né? Eu fiz um rebaixo e eu tenho um furo guia aqui. Do lado de cá, mesma coisa, então a cantoneira ficou para cá, né? Não precisa nem ser parafusado aqui. E lá, exatamente a mesma coisa, então ela passa aqui por esse furinho. E isso aqui vai ficar, na realidade, na parede. Agora vai ficar mais fácil de começar a entender. Eu coloquei a fita porque eu vou ter que parafusar isso aqui lá e usar esse guia para poder fazer o furo na parede, tanto lá quanto o furo que falta nesse lado aqui também. Para variar, depois de muito trabalho, é mais ou menos essa a visão que nós teremos por aqui. Eu deixei um espacinho lá, caso eu queira passar algum fio ou alguma coisa. E vocês estão vendo que, olha só, o nível está praticamente perfeito, tá? Ficou muito bom na medida do possível com as ferramentas que eu tenho. Só existe um porém aqui, que já deve estar dando para ver, eu não sei se no vídeo dá para ver, mas isso aqui está assim, né? Se eu pegar aqui o nível e colocar aqui, ó, isso aqui está inclinado dessa forma, né? Então, vou botar esse para cá, olha lá, continua no nível, né? Ficou firme, tá? Ficou, ó, isso aqui não é leve não. Aqui, ó, a cantoneira aqui embaixo, tá fazendo o trabalho dela muito bem feito. Lá também eu posso dobrar elas um pouco se eu quiser, lembrando que elas estão presas na parede. Eu coloquei mais um reforço aqui, ó. E ó, cara, tá muito bem preso isso aqui, certo? Mas eu preciso dar um jeito de fazer isso aqui curvar um pouco para cima, porque ele tá tendendo a escorregar para baixo, né? Olha lá. Então isso aqui tem que ficar assim, ó. Tá? Talvez eu tenha que cortar um pouco do lado de lá, passar uma lixa, criando um ângulo para que quando parafuse ele venha para cá. Dessa forma aqui, ó. É um bom tanto, né? É uns 4 milímetros, ali, quase meio centímetro, eu acho. Para ele ficar reto, talvez ele fique, eu prefiro que ele fique um pouco mais, eu prefiro que as coisas caiam para lá do que caiam para cá.
Como eu vou ter que desmontar então, né? Talvez eu refaça os furos aqui um pouquinho mais pro lado. E esse aqui não vai ter muito o que fazer. Eu vou ter que arrancar isso aqui fora. Preencher ali com aquela coisinha de cola lá que eu faço, né? E refazer. Mas assim, está tomando forma. Aí agora é claro, né, gente? Antes de tirar e fazer isso aí, eu vou aproveitar que já está na altura. Então agora não tem mais muito o que modificar, olha só. Ficou ali com 31 centímetros e meio, um pouquinho mais. Aqui, vamos ver. Olha lá, 31,5, 31,7, né? Aqui, olha lá, 31,5 e aqui 31,7, mas acho que é porque a madeira mesmo deve estar inchada, né? Vamos ver aqui no meio aqui, ó, olha lá, 31,7 mais ou menos. A mesa também está bem nivelada, na mesma altura em todos os pontos. Então assim, aos trancos e barrancos eu consegui fazer o negócio ficar nivelado. Agora eu vou colocar os equipamentos aqui. Talvez eu até já fure para colocar o suporte do monitor, mas eu preciso agora ver onde é que eu vou precisar tomadas e afins. Gente, dá trabalho, dá trabalho. E eu tô mostrando para vocês isso aqui para gerar ideias, né? Vai ter um monte de gente que vai dizer, eu faria diferente, enfim. Mas é o meu jeito, né? É o meu jeito, eu tô fazendo esse negócio para ser meio plug and play. Então, assim, as tomadas vão ficar aqui nessa divisória, eu não vou precisar ficar furando a parede de novo. Qualquer alteração que eu preciso... eu preciso botar uma lâmpada, eu furo a divisória, né? Já vai estar ali. A fiação toda vai ser passada por baixo, enfim. Eu não vejo a hora de finalizar essa primeira etapa para poder pintar esse negócio, botar aqui e já começar a organizar as coisas. Porque assim, eu tô tendo que me virar, a casa inteira está virada numa folia. Então acompanha aí os próximos capítulos. Provavelmente eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque ele já deve estar aí passado de 15, 20 minutos. Eu não quero fazer coisas muito extensas por enquanto. Então se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de dar um curtir, um compartilhar. E agora, nas próximas etapas, eu já vou fazer a furação, vou colocar tomada, vou esquematizar a questão dos fios. E eu espero que no próximo vídeo a gente já entre na parte da pintura. Falou, não esquece de se inscrever, curte, comenta, compartilha. Se tiver disponível a opção de hypar, não esquece de hypar também, dá uma força pro canal. Valeu, gente, até a próxima e tchau!